A maioria dos homens passa a vida perdidos em confusão, buscando validação, felicidade e amor nas mulheres, apenas para acabar de coração partido, esgotados ou presos. Há 2 séculos, o filósofo Arthur Schopenhauer desfez ilusões e expôs a verdade crua da natureza feminina. Verdades tão nítidas, tão perturbadoras, que a maioria dos homens se recusa a aceitá-las. Mas uma vez que você as veja, não há como voltar a acreditar em contos de fadas. Quando isso acabar, você verá claramente como foi enganado e como retomar o controle da sua própria vida. Preste muita atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas controverso. É a chave que faltava que a maioria dos homens jamais descobrirá. Schopenhauer nunca acreditou em mitos românticos. Ele via o amor exatamente como ele é, não uma união espiritual sagrada, nem um destino, mas uma ilusão biológica. Um truque da natureza cuidadosamente arquitetado, servindo apenas a um propósito: reprodução. O amor é uma ilusão biológica. Aqui está a dura verdade. Aquela atração elétrica que você sente quando conhece uma mulher. Aquela onda de obsessão. Aquela certeza de que ela é a pessoa certa. Não é a sua alma se conectando com a dela. É o seu cérebro silenciosamente fazendo cálculos em segundo plano, medindo fertilidade, compatibilidade genética e benefícios de sobrevivência. E as mulheres? A atração delas funciona da mesma forma, só que guiada por um conjunto diferente de prioridades. Schopenhauer escreveu certa vez: o amor é o objetivo final de quase todo esforço humano. É mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Mas ele não estava sendo poético. Ele estava te alertando. Ele via o amor como nada mais do que uma febre temporária, um pico emocional que se extingue quando o objetivo da natureza é alcançado. Pense nisso. Quantos homens se destruíram por uma mulher que depois se afastou sem hesitar? Quantos casamentos desmoronam no momento em que a chama se apaga? Isso não é azar, é o design. As mulheres não escolhem os homens por justiça, lealdade ou razão. Suas escolhas são direcionadas por um antigo programa de seleção, programado para buscar status, segurança e genética superior. Sua devoção, por si só, não significa nada se você não puder proporcionar isso. Schopenhauer viu isso com uma clareza brutal. As mulheres são governadas mais pelo instinto e pela emoção do que pela razão. Isso não é ódio, é observação. Veja os aplicativos de namoro. 80% das mulheres perseguem os 20% dos homens mais bem pagos. Veja os tribunais de divórcio, anos de compromisso recompensados com ruína financeira. Veja a história, reis morrendo por amantes que os traíram. O padrão nunca muda porque a biologia nunca muda. A maioria dos homens acredita que o amor é justo, que se eles se sacrificarem o suficiente, trabalharem duro o suficiente e provarem seu valor, serão recompensados. Mulheres se apaixonam pela força, mas Schopenhauer alertou: para ser amada não é preciso ser justa, mas inteligente. As mulheres não se apaixonam pelo homem infinitamente generoso. Elas se apaixonam pela força, não apenas pela força física, mas pelo domínio social, financeiro e psicológico. É por isso que o chamado cara legal sempre termina em último. Não porque ele seja indigno, mas porque ele não entende o jogo completamente. Ele acha que o amor é conquistado através do serviço. Instintivamente, porém, as mulheres são atraídas por homens que não precisam servi-las. Já reparou como algumas mulheres perdem o interesse depois de conquistar um homem? A perseguição se inverte. Schopenhauer chamou isso de tragédia da posse. A emoção está em conquistar, não em manter. Uma vez completa a conquista, a biologia impulsiona o movimento em direção ao próximo desafio.
É por isso que os homens que se apegam demais, que giram toda a sua vida em torno de uma mulher, frequentemente a veem se afastar. Mas aqui está a reviravolta. Não é culpa das mulheres. É o design da natureza. E o homem que entende isso não desperdiça energia culpando. Ele começa a elaborar estratégias. A verdadeira lição de Schopenhauer não foi odiar as mulheres, foi vê-las claramente. Reconhecer que o amor não é um vínculo místico, mas uma negociação. E se você negocia com base na fraqueza, sempre perde. E este é apenas o primeiro capítulo, porque a próxima verdade é ainda mais profunda. Ela explica por que os homens modernos estão sendo discretamente superados em todas as áreas e como virar o jogo. Schopenhauer reconheceu que a maioria dos homens ainda não consegue encarar. As regras da atração não são justas, não são lógicas e definitivamente não pendem a seu favor. A sociedade prega a igualdade, mas a biologia joga com leis mais antigas e severas. Ignore-as e você já perdeu. Aqui está a realidade brutal. As mulheres detêm a maior vantagem nos relacionamentos. Não porque sejam cruéis, mas porque a natureza as projetou para serem as selecionadoras. A partir da puberdade, o valor de mercado sexual de uma mulher é